Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, eu sei que vocês estão cansados que eu fale sobre Diniz e seleção, mas é sempre bom entender melhor, até porque Diniz hoje faz muito mais do que um papel apenas de treinador, mas também um papel de realmente catalisador de tudo, de todas as ideias que hoje é o Fluminense. E bom, não é à toa que quando a gente fala sobre Fluminense, eu acho que a primeira coisa que está sendo dita sempre, ainda mais em redes sociais, é justamente sobre Diniz. Hoje o Fluminense é Diniz. E Diniz é Fluminense. Isso daí a gente nunca teve um técnico que realmente traduzisse alguma coisa do Fluminense. E vamos falar sobre isso, né? Sobre ele na seleção e até mesmo sobre... Será que Diniz é responsável por tal situação? Quer saber um pouquinho mais? Então veio comigo, veio com o pai que você vai gostar. E é sobre isso aqui. Lateral e capitão do Penta, Cafu defende Diniz na seleção brasileira. Treinador tricolor é um dos cotados pela CBF. Novamente, aí eu coloquei aqui. Mais jogadores que ganharam a Copa do Mundo querem Diniz. O Cafu é um deles. Já tem o Ronaldo. O Kaká também falou sobre Diniz. Tem o Roberto Carlos, que também já falou de Diniz. Ou seja, cada vez mais jogadores que ganharam o Penta do Brasil estão falando de Diniz. Isso me preocupa muito, isso tudo. Pensando em Fluminense, pensando em seleção brasileira, eu apoio. E do tipo, vamos ver o que ele falou? Eu daria uma chance, lateral direito capitão do Brasil, na conquista do pentacampeonato em 2022, na Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul, Cafu defendeu o Diniz e colocou mais um nome brasileiro no páreo. Eu daria uma chance para o jovem brasileiro para que ele pudesse mostrar seu trabalho e seu talento na seleção brasileira. Acho que Osório Ceni e Fernando Diniz são dois bons nomes, afirmou Cafu em entrevista. Bom, ele continua justamente com essa situação de realmente apoiar o Diniz nessa seleção. Muito menos agora o Rogério Ceni, mas sim o Diniz na seleção. Ele continua defendendo isso. O que eu falo é o seguinte, deixa eu contar aqui uma coisa aqui, antes de falar sobre mais esse tema, que é o seguinte. O que eu fico muito triste é de ver justamente vocês dando mais visualizações a canais que não entendem e não vão querer o bem do futebol brasileiro. Quando menos títulos o Fluminense, quando menos títulos o Brasil tiver, mais essa questão do Brasil vai ser afetada. O Brasil parou de ganhar título. Adivinha o que está acontecendo com os jogadores brasileiros em outros lugares? Estão sendo ignorados. Quando a Espanha ganhou, a Alemanha ganhou e a França ganhou, sabe o que eles falaram assim, cara? Eles devem ter falado assim, cara, a gente não precisa de outros times. Nós somos tão superiores do que eles que a gente não precisa mais jogar com eles. Eu não tô falando assim que agora eu quero que jogue com eles, não. Não quero mais. Já que eles vão ficar justamente no seu grupinho, então fique lá no grupinho, jogue pelo grupinho. Agora, mais importante é isso. É entender que existem pessoas que sabem muita coisa. Eu quero explicar uma coisa aqui pra vocês. Quando o Cafu, quando o Ronaldo, quando o Kaká, quando o Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho até mesmo já falou bastante sobre o Diniz. Quando esses caras todos defendem um único técnico na mesma situação, é porque eles sabem das coisas. Cara, você acha que o Brasil ganha como, cara? O Brasil só vai ganhar se tiver um técnico que saiba justamente virar a chave para um elenco vencedor. Quando o Zagallo fez, quando o Carlos Alberto Parreira também ganhou um título pela seleção brasileira, todos daí tinham uma situação em comum. Eles eram expertises também em virar a chave para um time vencedor.
E é isso que está acontecendo com o Scaloni, está acontecendo com tá acontecendo também com o Didier Deschamps. São técnicos que sabem virar a chave. E não é à toa, novamente, o Cafu já é mais outro. Quantos vão precisar da seleção brasileira pentacampeã para o Diniz entrar em muito mais pauta? Enquanto isso, a gente vai apostar no Lancelotti. E se o Lancelotti não der certo? Quer dizer que o nosso futebol brasileiro é um fracasso? Que são 4 anos. A escolha é muito difícil. É apostar somente numa invenção, mas é uma invenção que os jogadores da seleção brasileira sabem o que é bom. O pentacampeão, os jogadores pentacampeões sabem o que é bom, ou apostar em outra coisa. É triste, né? Que eu tô só recebendo 4, 5 visualizações numa média de 2 minutos, mas infelizmente é isso. Nem todo mundo vai querer ter essa informação para si. É triste. E olha que isso daí foi o primeiro ponto, hein? O que isso pode significar para o Fluminense? E se lembre do contrato de Diniz. O que significa tanto para o Fluminense quanto para o Diniz, quanto para a seleção brasileira? Para o Fluminense, perder agora o Diniz seria muito ruim. Porque todo o esquema do Fluminense atual é o esquema pensando em Diniz. Então, o Fluminense perder o Diniz agora significa perder completamente tudo que ele vem construindo. Para o Diniz, significaria uma redenção. Você poder realmente estar justamente numa seleção brasileira, que ele merece. Por muita coisa ele merece. Ele pega times fracassados e consegue colocar eles lá para cima. Ele merece muito, Diniz. Muito, Diniz. E o contrato, né, que eu falei lá sobre o contrato, é justamente isso. O contrato não prevê a saída dele. Até mesmo o staff do Diniz falou, coloca o contrato aqui para falar que vai dificultar e tudo mais. E o Diniz falou assim, não. Tá bom? Obrigado. E por último, pensando até mais longe nisso todo, né? Do tipo, a situação tá realmente complicada para a seleção brasileira. Realmente, a gente é muito clubista. A gente pensa primeiro no nosso clube, tanto que eu fiquei vendo algumas perguntas que a Samantha Alves, que é botafoguense, perguntou lá: qual que é o seu time de coração? Fluminense. Fluminense campeão mundial ou Brasil campeão mundial? E normalmente os caras falam Fluminense, Flamengo, Botafogo. Então quer dizer, tudo menos o Brasil. Então, assim, o Brasil já começa com uma situação de confiança. E aí? Se a gente ficar mais 4 anos, o que vai acontecer? Precisa até mais alto sobre isso. O abandono para um clubismo é um abandono justamente de uma seleção campeã. Onde que perdeu o seu último título da Copa América para a Argentina, no Maracanã. Onde que não chegou nem na final da Copa do Mundo, perdendo para a fraca Croácia. E aí? Vai ter que ter quantas coisas a mais? Vai ter quanto sofrimento a mais para o Diniz sequer cogitar? E para o Fluminense? O quanto seria de perder? As duas estão, na minha concepção, é perder. Ou a seleção vai perder de um lado, ou o Fluminense vai perder do outro. E você, torcedor? Qual que você escolheria para perder mais? Antes de a gente continuar sobre isso, falando sobre também o efeito Diniz nessa próxima notícia que eu vou falar, eu quero fazer 2 pedidos, 2 informações. A primeira informação é: mídias sociais estão todas na descrição. E o meu pedido é: vídeo todos os dias, às 10, 12 e 20 horas. Vídeos especiais e únicos, às 12 horas. E vídeos no Campeonato Brasileiro, quando o Campeonato Brasileiro começar, às 10, 11, 12, 20 e 21. Entendeu? Compreendeu? E meu primeiro pedido é: faça o triplo C. Curte, comente e compartilhe. Isso vai me ajudar em bastante situação. E o segundo é: se inscreva no canal.
Por favor, eu quero chegar até 200 inscritos. Será que dá? Então vai para mais esse vídeo, veja o canal, só bora. E o outro é justamente esse. Flu segue aumentando seus números de sócios, confira o contador. Eu falei lá que, para mim, o Fluminense, ele tinha justamente sócios que chamados de sócios artificiais. Mas parece que sócios artificiais ou estão aumentando, ou o torcedor está querendo muito mais. Até pouco tempo atrás eu vi que estava 61, e agora já são mais de 64.066 pessoas. Vamos ver aqui a atual. Sócio Fluminense. Está em 64.066 sócios. Ou seja, cada vez mais está crescendo o número de sócios do Fluminense. É o Diniz? Pode ser. O Diniz realmente que voltou exatamente a fazer com que o torcedor do Fluminense fique feliz com o time dele dominando o jogo. É o Germancano, o Ganso, o John Ares, que está fazendo mundos e fundos para o Fluminense? Também. É realmente um projeto ali. A única coisa que eu falo é o seguinte: o Mário está prometendo muito a Libertadores. Eu vou falar para você aqui, se não, isso não acontecer a Libertadores, a gente está no meio de situação dessa. Hoje eu vou filmar uma coisa tranquila para vocês. Ou é Libertadores ou é nada. Ele está muito perto do nada. Isso é bom até para o possível SAF. Que a SAF adora ter vários sócios. E é justamente isso, né? Eu até coloquei, né? Quais os motivos disso? Pode ser isso. Pode ser justamente o Diniz. Pode ser justamente o elenco. Pode ser justamente tudo que está acontecendo em volta. E os perigos são esses. E se por acaso a gente não for campeão Libertadores? É justamente isso. Tá bom? Tomara que realmente aconteça esse aumento do número de sócios. Tomara que a gente chegue a 65 mil, 70 mil. E claro, se eu tivesse dinheiro agora, se eu tivesse monetização, e também se me ajudassem, eu poderia realmente ser sócio do Fluminense. Tá bom? Vou até ficar grandão aqui para comentar. E é isso. Tomara que vocês entendam bastante sobre o que eu penso, sobre a seleção brasileira, sobre o Fluminense. Cada vez mais eu estou falando sobre isso. Sobre também a questão do sócio e por aí vai. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça o Triplo C. Curte, comente, compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor. Vídeos todos os dias, 10, 11, 12. E minhas redes sociais estão na descrição. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.